Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 27 do livro O Amor como Solução. O título é Realização Pessoal. A autora começa dizendo que a realização pessoal é importante para a existência de todas as pessoas. E ela fala que essa realização pessoal pode ser vista de dois ângulos, sob o ponto de vista objetivo ou material, né? Ou sob o ponto de vista espiritual, subjetivo. E aí, ela vai dizendo que quando a gente olha sob o ponto de vista material, a gente vai pensar na vida como o período entre o nascimento e a morte. Então, vamos sempre imaginar formas de nos realizarem pessoalmente. Pode ser com aquisição de conhecimento, ela fala artístico, cultural, político, nos relacionamentos. Mas quando a gente pensa do ponto de vista espiritual, essa evolução, essa realização pessoal, ela vai começar antes do nosso nascimento e permanece após o nosso desencarne. Então, é uma realização que se dá num período mais longo. Aí ela fala, é indispensável saber exatamente o que é a realização pessoal conforme o estágio evolutivo em que cada um se encontra. Se eu estou vivendo apenas do ponto de vista material de uma encarnação, ou se eu estou pensando na minha realização pessoal como um todo, para toda a minha existência enquanto espírito. Mais à frente ela diz, a realização pessoal é uma questão de vivência honorável da vida, conforme se apresente. Então é viver com honra, O que ela fala que significa isso? Então ela diz que nem sempre isso significa um triunfo sobre uma situação inquietante. E ela vai dizer assim, o fato de compreender-se as ocorrências menos compensadoras que surgem em forma de dissabor e enfermidade, de situação penosa e repleta de trabalho, já constitui um grande êxito interior, pelo propiciar da luta renovadora, graças à qual faz-se possível a conquista do infinito. Então ela vai dizer o seguinte, se a gente olha sob o ponto de vista espiritual, às vezes a gente não vai conseguir triunfar sobre uma situação difícil. A gente pode ser uma situação de dor, de enfermidade, de cansaço, de muito trabalho, mas ainda assim isso vai significar a nossa realização pessoal se a gente entender que tudo isso que nós passamos é necessário para a nossa evolução enquanto espírito, É saber passar pelas situações com resiliência, com sabedoria. E ela diz que isso se dá de forma lenta, de pequenos em pequenos passos. Mais à frente, ela vai dizer que poucos sabem se realizar assim de forma pessoal e fala que muita gente se afasta dos outros, achando que é necessário sempre o silêncio e a meditação para poder conseguir essa realização. Enquanto que ela fala que é necessário conviver com o outro. Ela disse assim, o esforço de comungar-se com o próximo representa o passo inicial para a realização planificadora e real, porque é na convivência do dia a dia que nós exercitamos esse amor ao próximo, Conviver é muito difícil, Saber respeitar a opinião do outro, saber como lidar com as situações de discordância, enfim, Então, ela fala que essa convivência é importante para o nosso desenvolvimento, para o exercício desse amor ao próximo. Bom, e no final ela vai dizer que algumas pessoas, quando morrem, morrem lá cheios de títulos, e são considerados os triunfadores. Enquanto que uma multidão de pessoas vai morrer sem nenhum tipo de comentário, de elogio. No entanto, a realização pessoal, ela vai depender
de como cada um viveu, independente dos títulos que obteve, né, das glórias que obteve. E ela traz aqui um trecho sobre Jesus. Nas arenas sangrentas, onde o cristianismo primitivo fomentou a edificação da igreja e do amor de Deus, de Jesus, os triunfadores não eram aqueles que ordenavam as matanças cruéis, mas as vítimas que alcançaram a realização pessoal, dando-se-lhes em festa de corações. Aqui ela está dizendo nos momentos, né, de início do cristianismo, havia uma perseguição dos considerados grandes da época, né, dos imperadores, os soldados, vou chamar de soldados aqui, romanos, e eles eram considerados pessoas de poder. Eles perseguiam os cristãos. E aqueles cristãos que não negavam a Jesus eram mortos. Então, muitos cristãos, até o último momento, eram perguntados se eles negavam ou não Jesus. E eles não negavam e eram mortos. Então, aqui, né, a autora está dizendo, olha que triunfo, né? Para você escapar da morte, bastava negar Jesus. No entanto, eles afirmavam a sua crença e confiança em Jesus. Bom, este então é o capítulo para a gente refletir hoje e te espero no próximo. Obrigada.